No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais essa edição. Você vai acompanhar comigo tudo que tem acontecido em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Então, aumente seu volume, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro começa com notícias lá de Lorena, no interior de São Paulo, onde aconteceu a primeira edição da conferência Hug. O evento contou com a participação de Bruno César, diretor e professor do Rema na capital carioca. Durante as ministrações, os jovens foram incentivados a crescer espiritualmente e também a aprender a valorizar a presença do Espírito Santo. Princípios que geram um avivamento e estabelecem um novo tempo foram instruídos para a juventude. Seguimos agora para a Pedra de Guaratiba, também no Rio de Janeiro, na capital carioca, onde aconteceu a Conferência de Supervisão, evento anual que reúne a liderança das 25 igrejas do estado. Durante o evento, os participantes foram inspirados a trabalhar em unidade, a alcançar pessoas e crer na expansão das obras. A conferência foi encerrada em clima de gratidão e gerou expectativas para a próxima edição, que vai ocorrer em 2026. E por falar em gratidão, a diretoria do Ministério Verbo da Vida celebrou as conquistas de 2025 durante uma confraternização anual que foi realizada aqui em Campina Grande, na Paraíba. O encontro, que também contou com a participação de Craig Reagan, co-pastor da Igreja Rema lá nos Estados Unidos, iniciou com um café da manhã coletivo. Logo depois, os integrantes da diretoria compartilharam palavras de inspiração e encorajamento para todos os colaboradores. Por fim, todos desfrutaram de momentos descontraídos entre sorteios, risadas e muitas brincadeiras. A confraternização encerrou reforçando o jeito Verbo da Vida de ser, com unidade, gratidão e muita alegria. A gente encerra o giro de hoje destacando a cobertura das formaturas Rema em todo o Brasil, inclusive a de Campina Grande, aqui na Paraíba, ocorrida recentemente na igreja sede. Durante a solenidade, os alunos celebraram cada momento com muito entusiasmo e muita gratidão por terem concluído o treinamento bíblico. Para acessar essas e outras informações, é só acessar o nosso portal verbodavida.com. Hoje a gente conversa com Lucas Oliveira. Ele é secretário da Coordenação da Comunicação aqui no nosso ministério, é também jornalista e professor das nossas escolas Verbo da Vida. Olá, Lucas, bem-vindo ao Verbo Online. Obrigado, Geniceda. Conheço esse programa desde a sua raiz, desde o começo desse projeto, né? Graças a Deus. Parabéns para você pela execução dele ao longo desse tempo, né? Amém. Ao longo desses anos, em todas as edições, pelas entrevistas, e agora, nesse lado de cá também, fazendo parte desse quadro de entrevistados. Que coisa boa, Lucas. Em breve vai ser lançado o devocional Colunas e Cartas. O que é que as pessoas podem esperar? Esse é um projeto bem desafiador para o Ministério Verbo da Vida, né, em termos de comunicação, porque ele é o nosso primeiro devocional gravado de forma externa, não aqui no Centro de Operações do Ministério, mas de forma externa, em 2 países, na Turquia e na Grécia. Esse devocional, entre colunas e cartas, ele traz uma jornada de parte das missões que o apóstolo Paulo fez naquele território, seja na Turquia, seja na Grécia. Então a gente gravou mesmo com professores, pastores, pessoas que são conhecidas até do Ministério Verbo da Vida, nas igrejas do Ministério Verbo da Vida. Nós gravamos o conteúdo de algumas cartas do apóstolo Paulo em loco, onde aquelas cartas elas foram endereçadas. Elas não foram escritas naquele local, mas Paulo, ele ajudou ou a fundar ou a fundamentar as igrejas naquele local, e quando ele estava preso, ou então até mesmo em outra fase da sua vida ministerial, ele enviou de novo, na verdade, enviou cartas para aquele local. E hoje não se tem mais a igreja física naquelas cidades, naquelas regiões, mas tem colunas. Tem uma visão
arqueológica ali muito rica. E ao mesmo tempo existem as cartas. Não os papiros, mas o conteúdo Sim. que Paulo mandou para eles, que a gente aproveita também, estão lá dentro do nosso Novo Testamento, né? Então esse é um material que a gente desenvolveu, gravou essas cartas, ou pelo menos o conteúdo delas, os pontos principais nesses locais, na Grécia e na Turquia, e disponibiliza isso no comecinho do ano de 2026 como um presente do Ministério Verbo da Vida. Muito bom. Ano passado nós tivemos também de forma pioneira a gravação de um documentário, Reagan, o Poder da Honra, e esse ano nós fizemos essa opção de desenvolver o nosso primeiro devocional, que vai ao ar no primeiro dia do ano, lá no nosso canal do YouTube e também no aplicativo da Luminai. Interessante, Lucas, que você participou de todo o processo, né? Você esteve em 2 países, com toda a equipe, dirigindo, mapeando como tudo isso seria. Qual o maior desafio para fazer isso, para produzir um conteúdo dessa qualidade? Quando a gente pensa na produção em si, não existe tanto desafio, Sim. porque você tem como a sua pauta a Bíblia, então você não tem como fugir dali. A questão é o tempo de gravar as coisas no local. Sim. E as possibilidades também que temos, né? Porque algumas você precisava de uma autorização para fazer algumas gravações. E um ponto também interessante é que nós gravamos o material e, ao mesmo tempo, nós captamos todas as imagens. Sim. Então, nós fizemos uma espécie mesmo de atualização diária no portal. Nós fizemos isso, uma espécie de diário de bordo, pelas cidades que nós fomos. Na época, nós lançamos no portal do Ministério. Sim. Fizemos também uma matéria para a revista Conexões sobre esse projeto, né, sinalizando o que viria mais na frente. E também fizemos as gravações. Então era um pouco mais intenso, porque às vezes estava muito frio, às vezes estava muito quente. Os locais que a gente ia, as acrópolis, as cidades do Império Romano que tinham um destaque maior, elas ficavam muito elevadas, ficavam nas altas montanhas, né? Então nós tínhamos uma certa dificuldade com relação ao vento mesmo, não tinha muito o que fazer, mas principalmente devido ao tempo, porque para você chegar numa cidade dessa, por exemplo, Pérgamo, de onde vem o pergaminho, Pérgamo, uma das cartas que Jesus ele trouxe lá, a revelação do livro de Apocalipse para João, e endereçou uma dessas cartas. Pérgamo não fica numa cidade grande, numa zona urbana. Você precisa percorrer pelo menos 50, 60 quilômetros e depois você vai subir numa montanha para poder chegar até lá, onde ficava a civilização. Então não é tão fácil você chegar e gravar as coisas. Exige um tempo para você fazer um deslocamento. Com Éfeso, da mesma forma, não fica dentro de uma metrópole ou de uma cidade grande da Turquia, não. Você faz um deslocamento para poder chegar até lá, e quando você chega, tem várias regras, porque é um sítio mesmo arqueológico. A gente não tem como mexer, ou subir numa pedra, ou retirar uma pedra, ou fazer alguma outra coisa, porque os trabalhos de escavação eles continuam. O pessoal continua trabalhando e vai fazendo mais descobertas daquela cidade. Então você precisava ter alguns cuidados com relação a isso, mas principalmente a questão do tempo. Porque quando você chega num determinado local, você não tem muito tempo para passar lá, até porque tem outros grupos que também vão visitar. Então, para você chegar, fazer o registro fotográfico, fazer o registro das imagens e gravar com os nossos ministros, é claro que isso já estava planejado, a gente conversava com antecedência, mas essa questão do tempo, ela é bem interessante, bem curiosa, até porque em alguns momentos um assunto ele vai render mais do que o outro, e a gente não podia perder as oportunidades e possibilidades naquele local. Lucas, uma coisa é você ler a Bíblia, você conhecer a Bíblia, manuseá-la. Outra coisa é você ler a Bíblia, em especial essas cartas, nesses lugares que marcaram tanto a igreja primitiva. Isso. O que isso agregou a você de experiência? Olha, isso é muito interessante, viu? Talvez seja o que existe de mais rico num devocional como esse. Porque você vai entender exatamente porque Paulo estava trazendo alguns termos, fazendo um simbolismo,
trazendo algumas alegorias, sabe? É muito interessante quando você chega e entende a cultura daquele local, sim, né? O jeito de falar. Isso. Tony McKinnon, o diretor da Associação Ministerial REMA, né, lá nos Estados Unidos, esteve neste ano de 2025 nas nossas conferências, em algumas delas, ele fala que a primeira maneira de você estudar um texto é pelo contexto. Sim. E esse contexto, ele precisa ter elementos geográficos, esse contexto, ele precisa ter elementos históricos, a própria cultura, a civilização mesmo, a sociedade da época vai nos ajudar a entender por que algumas coisas estavam sendo ditas. Então, quando se fala, por exemplo, sobre água fria, água quente, você entende o contexto. Eu não vou falar especificamente o que tem, você assiste o devocional, que você vai entender o que é que Manuel Dias, por exemplo, falou sobre a carta de Laodiceia, a igreja em Laodiceia. Em Éfeso, da mesma forma, a questão do estudo, entre outras, em Sardes, em todas as cartas que foram endereçadas ali no livro de Apocalipse, naquela região que era supervisionada pelo apóstolo João, mas trazendo um exemplo mais prático e direto, quando nós chegamos na cidade de Corinto, sim, que fica a cerca de 50 quilômetros de Atenas, existe uma nova Corinto lá embaixo, mas a velha Corinto fica lá em cima, fica numa montanha. Também acima, né? Isso, exatamente. Então, temos ali dois grandes templos que se destacam, Apolo, ao deus Apolo que eles chamam, e a Afrodite. Um que é de tudo que tem som, movimento, fala, o deus da profecia, segundo eles, segundo a mitologia grega mesmo, antiga, e lá em cima o de Afrodite. Aí você vai entender porque que Paulo disse algumas coisas. Mas nesse dia, eu lembro que quando nós chegamos até aquele local, aquele grupo de brasileiros, praticamente todos do Verbo da Vida, tinha uma parte que nós gravávamos, mas tinha uma parte que nós aproveitávamos ali da viagem e fazíamos uma espécie de culto. Sim. Tínhamos um momento. Camila Dias estava lá, então ela cantava uma música e depois Maneco, ele abria, eu pedi para um dos pastores abrir um trecho das Escrituras. E quando a gente foi falar de Corinto, se falou sobre manifestações do Espírito. E houve algo muito interessante, porque naquele local houve mesmo um mover do Espírito bem genuíno. Sim. Entre aquele grupo de brasileiros. Uau. Nós começamos a orar em outras línguas, foi algo bem poderoso naquele local. O Maneco, ele se empolgou mesmo, começou a falar mais alto, a dar comandos, e mais na frente chegou um vigilante e pediu pra gente se acalmar, que ali não podia fazer aquele tipo de movimentação, de ter aquele tipo de reação. É praticamente todo mundo em silêncio, mas os brasileiros estavam muito empolgados por aquilo que estavam vendo. Sim. Imagine isso, o apóstolo Paulo esteve naquele local, na carta que endereçou aos Coríntios, explicando a respeito dos dons espirituais, das manifestações do Espírito, e lá naquele local a gente falando sobre isso. Sim. Então a expectativa das pessoas é elevada. Sim, com certeza. Você vai enxergar de outra forma, então você começa a vibrar com aquilo dali, você começa a se mover também e aproveitar. Não por conta do local físico, mas por aquilo que estava sendo transmitido ao nosso espírito. Sim. Então, quando você vai entrando diretamente na sua pergunta, quando você tem esse olhar de todo o contexto por conta desses pontos, a sua compreensão é completamente diferente. Sim. Ela é mais assertiva, mais eficaz. Cada palavra você vai entendendo porque que Paulo usou aquele exemplo e falou exatamente daquela forma. Porque a gente tem que entender que ele endereçou a carta para eles. Então tinha que entrar na cultura deles. É claro que nós adaptamos, nós pegamos o conceito bíblico, mas existem elementos que foram para aquela cultura. Né? A gente precisa entender aquela cultura para que a gente possa tirar a totalidade mesmo das Escrituras. Eu gostei muito de você trazer esse exemplo da importância que vocês deram nesse momento, a ponto de orarem e se entregarem mesmo a essa experiência, né? Orando em línguas, vivendo tudo isso. Aí eu te pergunto, Lucas, a gente imagina, na minha cabeça assim, você estava numa região que é o berço do Evangelho. Uhum. Eu te pergunto, o que você percebeu, a importância das pessoas locais para tudo isso que existe lá e que vocês puderam pisar?
Esse era um cuidado que a gente tinha. Na verdade, Maneco falou muito disso, né? Porque ele estava como um líder espiritual da viagem, e ele falou muito sobre isso. Ele disse, olha, que a gente não seja como essas igrejas, que um dia tiveram um mover genuíno, a palavra, e hoje só tem a história. Eles perderam o que existia nas cartas e ficaram apenas com as colunas. Eles não dão importância. Eles não dão importância. A importância que eles dão é arqueológica. A cidade de Éfeso, por exemplo, você vê pessoas lá de diferentes lugares do mundo. Você vai ver um coreano, você vai ver um chinês, você vai ver um alemão, você vai ver outros brasileiros, mas que estão ali não porque foi uma escola bíblica importante que teve naquele local, não porque o apóstolo Paulo passou um tempo naquele local, não porque aquela igreja era de Timóteo, não por conta dessa importância que tem para nós, como cristão, protestante, evangélico. Não, eles não estão ali por isso. Eles estão ali porque é um sítio arqueológico. Pela arquitetura do local. Sim. Porque tinha a segunda maior biblioteca do mundo. Então a fachada está conservada. Então eles vão para observar isso. E de alguma forma, nesse caminho, mesmo sendo uma igreja muito poderosa, isso se perdeu. Então o cuidado é esse. É muito mais importante para nós do que para eles. A importância para eles é mercadológica, é histórica, é geográfica, é essa questão mesmo do turismo. Para nós não. Para nós existe sim algo relativo à fé, de algo que foi transmitido naquele local. Os passos aconteceram ali. Então, de alguma forma, isso acabou se perdendo. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque nós não podemos ficar apenas com a história. Rick Renner, o mestre Rick Renner, um especialista no grego, nessa região, onde boa parte dessas cartas foram escritas, ele diz que o Espírito Santo ele é o responsável por tirar Jesus das páginas da Bíblia e colocar no meio da igreja. Eles, em algum momento, não escutaram mais o Espírito Santo. Eles, em algum momento, perderam a essência de tudo aquilo que estavam fazendo. E acabaram sobrando ali apenas as colunas. Por isso que o nome é Entre Colunas e Cartas. Esse ponto do equilíbrio entre, sim, um contexto, a importância social, geográfica, história, mas na essência das cartas, que teve uma inspiração divina. É ali que está o equilíbrio onde a gente deve andar. Percorrer. Eu fico vendo o entusiasmo que você narra, isso tudo que você viveu, e eu imagino assim, de que forma pisar nesses locais, de que forma ter essas experiências assim. Meus olhos viram, né? Eu pisei aqui, meus olhos viram. Como ministro da palavra, Lucas, como quem opera no mover profético, como quem é professor das nossas escolas, o que isso mudou, transformou ou agregou na sua vida ministerial? Antes de chegar na ministerial, eu acredito que na pessoal, né, nesse relacionamento mesmo com Deus, esse é o ponto de partida que eu acho muito importante, por conta desse conhecimento a mais, sim, desse trecho das Escrituras. É como a gente falar sobre alguns elementos escatológicos a partir de Israel, de você estar lá em Jerusalém, por exemplo, e de você entender algumas coisas. Quando você vai falar sobre o ministério de Jesus e você percorrer alguns trechos, como Cafarnaum, como Belém, enfim, de você ter isso, né? Acho que isso é importante. Sim. E como professor, para poder transmitir isso para os alunos, aquilo que eu peguei, eu acabo expondo também. Sim. Essa questão mesmo de Corinto, como eu falei, você esteve ali, então aquilo é real, aquilo ali aconteceu. Os templos estão lá, a idolatria que os coríntios tinham é real, ainda permanece naquele local. Isso aí foi passado de geração para geração. Ainda existe muita promiscuidade, ainda existe muita essa questão mesmo do amor erótico. Sim. Isso é muito forte naquele local ainda. Então quando você vê isso, você percebe, meu Deus, era isso que Paulo estava falando. Então ele bate nessa tecla por isso. Então transmitir isso na sala de aula ou nos cultos, isso
traz uma facilidade a mais para que as pessoas possam compreender. Sim. Eu acho que esses elementos que a gente pode buscar também, claro, numa boa literatura, assistindo alguns vídeos. Acho que Rick Renner, nesses últimos anos, eu citei, ele trouxe isso, né? Foi muito bom para o Ministério Verbo da Vida, ele poder entender do grego, trabalhar tão bem e trazer essa revelação para nós. Palavras que são bem aplicadas e que mudam completamente a forma da gente olhar para aqueles versículos. Sim. Podemos fazer isso através de uma literatura, podemos fazer isso através de um vídeo e podemos fazer isso de forma presencial. Sim. Essa foi a diferença, mas eu creio que tudo isso agrega e é muito importante para um ministro da palavra, com certeza, sim, ter essa bagagem, vou colocar assim, porque no momento certo ele vai puxar algumas ferramentas que vão destravar a cabeça das pessoas para que elas possam compreender melhor a palavra. Muito bom. Eu vou aproveitar que você tem aí nas suas mãos a revista Conexões, né? E você que está nos acompanhando é a assinante Alumni. Em breve você vai receber a sua box aí também. Lucas, você é diretor dessa revista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Chegamos à 4ª edição, isso, né? A última edição do ano. A revista ficou linda. Como diretor, o que é que você tem para 2026? O que é que você quer falar sobre ela? Essa Conexões, ela é bem especial para a gente. Deixa eu mostrar aqui. A primeira propaganda que aparece é do Devocional. Né? Mas essa revista, ela ficou muito bonita e muito grande. São 92 páginas. É uma das maiores edições que nós já fizemos ao longo desses anos de revista Conexões. Sim. E ela traz na sua capa os 25 anos da Escola de Ministros, né? Existe todo um projeto para esse ano de 2026. A gente quis mesmo colocar o mestre Carrombé, que é o gestor das escolas Rema, né? Incluindo aqui a Escola de Ministros. Então é uma revista bem rica, que fala também um pouco sobre a mudança que nós tivemos na comunicação. Sim. Que é importante, que sinaliza algumas coisas para 2026. Tem alguns quadros que são fixos, histórias bem interessantes, falando sobre liderança. Enfim, algo que o nosso associado ele já está acostumado, né, a receber. Isso também está no aplicativo. Antes mesmo de você receber o seu box, você que é associado pode entrar lá no seu aplicativo, que você vai encontrar lá no final, tem as últimas edições da revista, e já vai ter essa de 2025.4, né? Para 2026, eu creio que a gente vai ter muitas novidades, né? Aqui no Ministério é um tempo onde a diretoria vai pensar e repensar sobre algumas coisas e nós vamos dar continuidade nisso. Sim. Mas a próxima Conexões, que vai sair em março, nós já começamos a trabalhar nela, com algumas reuniões, porque tem todo um processo nisso mesmo, né? Os próximos módulos do Rema, que eles estarão chegando para os nossos alunos. Quem sabe a gente não consiga bater mais um recorde, né? Estamos formando cerca de 60 mil alunos agora, chegando a essa marca com essas formaturas. Com certeza é um dado, um número que a gente vai trabalhar nas próximas edições da revista. Mostrar mesmo como é que o Rema funciona a partir do centro de operações, os treinamentos que são feitos, a preparação dos professores, mostrar como é que foi feita essa remodelagem, vou colocar assim, dos módulos, seja gráfico para ficar mais fácil para os nossos alunos e ao mesmo tempo em conteúdo para os nossos professores ensinarem os nossos alunos. E eu creio que a Conexões ela pode trabalhar um pouco sobre isso, né? E outras datas importantes que nós teremos em 2026, trabalhar mesmo os valores do Ministério Verbo da Vida. Você vê que a revista, ela transmite isso. Sim. Pelo material gráfico, pela linha editorial, por tudo que é compartilhado pelo nosso apóstolo, por tudo que é conversado entre a comunicação e a Alumni. A revista transmite isso, mas os outros valores, com certeza, em 2026 você vai ver isso também na Conexões. Como firmeza doutrinária, como alegria, como boas histórias, testemunhos que vão edificar a fé das pessoas. O falar a mesma coisa, O falar a mesma coisa, trazendo essa questão de unidade mesmo, de coisas acontecendo em locais diferentes, mas trazendo o mesmo conceito, a mesma essência, o mesmo conteúdo, né? Você vai ver que existem pessoas fervorosas de espírito, enfim. Então, com certeza, nas edições de 2026,
assinantes, vou colocar assim, nossos associados da Luminai, vão receber na revista, em texto, com certeza, todos os valores do Ministério Verbo da Vida. Muito bom, Lucas. A gente ainda conversaria mais, mas para a gente encerrar, eu queria que você desse uma dica de leitura, deixasse aquele livro que você gosta muito, que você dá de presente, indica, que é uma leitura muito importante para qualquer cristão. Eu acredito que todos os livros que são publicados pela nossa editora, eles são válidos, porque eles passam mesmo por uma linha editorial, passa pela coordenação doutrinária. Falam a mesma coisa, mas eu gosto muito da base. Eu sou muito raiz dentro do Ministério Verbo da Vida, com certeza. Então, os livros do irmão Reagan, para mim, eles são bem atuais. Tem um preferido? Eles nos levaram até aqui. Tem alguns, né? Mas como é começo do ano, final para o começo do ano, eu acredito que, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, com certeza, esse é um livro muito bom. Porque vai explicar algumas coisas. Exatamente. Porque você vai entender como é que o Espírito Santo vai sinalizar você por dentro. Ele traz exemplos muito práticos, né? Esse foi, se eu não estiver enganado, o primeiro livro da nossa editora, 100% da editora Rema Brasil Publicações. Se eu não estiver enganado, foi esse. Ele é um dos mais vendidos também. E eu creio que é muito importante, porque antes mesmo de você fazer plano, provavelmente Deus já fez uso dele para executar na sua vida. Sim. Então, se você aprende a depender do Espírito Santo para isso, eu creio que é uma excelente literatura para o final e para o começo do ano. Né? Ele vai tocar em outros pontos também, além de ser como ser guiado, ele vai entrar nessa questão do chamado profético também, vai tocar em alguns pontos. Existe uma edição expandida feita pela nossa editora, e isso vai trazer alguns ensinamentos a mais. Pois é, então aproveite a dica, aproveite uma das nossas lojas físicas ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Lucas, muito obrigada pela participação. Foi uma grande honra conversar com o senhor aqui, viu? E muito obrigado por dedicar esse tempinho para a gente bater um papo tão bom, tão especial. Amém. Você que é da Associação Aluminai, graduado nas nossas escolas, aproveita mesmo essa edição da revista, acompanha tudo que acontece no Verbo da Vida pelo nosso aplicativo, também pelo Toda Terça, e a partir do dia 1º de janeiro, você vai ter aí essa possibilidade de acessar lá no nosso canal do YouTube ou ver mesmo no aplicativo esse devocional aqui que está em fase final mesmo, entre colunas e cartas, devocionais de uma jornada nos caminhos do apóstolo Paulo, gravado lá na Turquia e na Grécia. O Verbo Online de hoje fica por aqui. Em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui, mas antes declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.